Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento ao nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação utilizando a linguagem Python, hoje nós vamos estudar sobre estruturas de repetição, também chamadas de estruturas de iteração ou loops. Na linguagem Python, nós temos prioritariamente duas estruturas de repetição, a estrutura for e a estrutura while, sendo que a estrutura for é conhecida como a estrutura for in, que é o para em, e a estrutura while é a mesma estrutura while que a gente aprende em outras linguagens. A estrutura for in também é encontrada em algumas outras linguagens de programação. Essas estruturas de repetição, elas são utilizadas para que você faça uma sequência de ações de forma repetida, com pequenas modificações internas. Por exemplo, aqui nesse código eu coloquei um comentário aqui de 1 até 8 utilizando o docstring, depois a gente vai avaliar e observar algumas coisas aqui, mas o que importa é aqui na linha 10. Eu criei uma lista, ou seja, um vetor ou array com cores. O nome da nossa variável, que é um array, se chama cores, e os valores são azul, vermelho, verde e preto. Esses textos estão respectivamente nas posições 0, 1, 2 e 3, conforme a gente aprendeu em aulas anteriores. Daí eu vou só teclar alguns enters e indicar para vocês como é que a gente faria para imprimir cada uma dessas cores. Print, cores, entre colchetes, posição 0. Com isso, eu iria imprimir a cor azul. Eu vou copiar aqui os códigos e vou só mudar aqui os índices, que na prática, para a gente poder imprimir cada uma das cores, a gente precisaria fazer exatamente esse print. O print de cores na posição 0, cores na posição 1, cores na posição 2 e cores na posição 3. Com isso, se eu clicar no botão Run ou pressionar a tecla F9, vai aparecer aqui azul, vermelho, verde e preto. Essa palavrinha for é justamente esse print que está aqui da linha 18 agora, tá? Então, ignorem por enquanto. Então, observem que a gente está repetindo a ação de imprimir cores 4 vezes, começando do 0 indo até o 3. Como que a gente faria isso utilizando um laço de repetição? Então, observe, eu vou apagar aqui, apaguei, vou clicar aqui no Run, só vai estar aqui o for. Como é que eu faço? Vou lá para baixo, aqui na linha 15, eu vou começar a fazer o for. Eu já tenho um print do for, que é só para poder aparecer o texto para a gente ali do lado, para poder ficar um pouco mais organizado. Beleza. Como é que a gente trabalha com laço for no Python? For, daí a gente define o seguinte, eu quero escrever todas as cores. E daí eu primeiro tenho que dar um nome para cada cor. E aí, como eu não sei o nome de cada cor, eu vou colocar aqui, para cor in lista de cores. No caso, a minha lista de cores se chama exatamente cores. 2 pontos. O que significa isso aqui? Ó? Para cada elemento chamado cor em um array chamado cores, passa o seguinte. Faça o quê? Escreva eles em tela. Então, eu vou colocar aqui, print cor. Professor, o que significa esse print cor? Observe. Para cada elemento chamado cor, num array ou numa lista chamada cores, passa o print de cada cor. É isso aqui basicamente que a gente está fazendo. Percebam que é super simples. Na linguagem Python você não tem muito trabalho. Vou clicar aqui no Run. Observem que apareceu aqui azul, vermelho, verde e preto. Beleza. Perfeito. O que significa aqui nessa sintaxe ou na forma de escrita aqui dessa estrutura? Para cada elemento individual em uma lista de elementos, faça uma sequência de ações. Aqui você pode colocar uma ou várias ações, ele vai repetir. Observem que a gente conseguiu escrever em 2 linhas um código que tinha 4 linhas. Isso porque a gente tinha 4 cores. Mas vamos supor que você tivesse uma lista com 50 cores. Digitar 50 vezes print cores entre colchetes 0 até o 50, no caso de 0 até 49, para poder ter 50 no total. Mas beleza, já aprendemos aqui a fazer da forma mais fácil que o Python traz para a gente. E qual é a outra possibilidade que a gente tem de trabalhar com laço de repetição? É trabalhar com laço de repetição utilizando a estrutura while. Nós trabalhamos com o for in. Agora nós vamos trabalhar com a estrutura while. A estrutura while, também conhecida como estrutura enquanto, ela também serve para você trabalhar com repetição. Só que ela tem alguns detalhezinhos que a gente tem que trabalhar. O que eu vou fazer? Para a gente não confundir isso daqui, que é esse for, eu vou pegar essa parte de códigos aqui, eu vou selecionar. Eu selecionei todas essas linhas aqui, de 16 até 13. Vou fazer aqui um atalho do teclado, Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula é um atalho que a gente está utilizando para poder comentar as linhas. Observem que ele colocou aqui o jogo da velha na frente de cada linha e comentou. Se eu fizer aqui um run, observem que não tem nada aqui na minha saída. Beleza, vou trabalhar agora com laço while. Vou fazer aqui um print, entre aspas, pode ser entre aspas dupla ou simples, da palavra while. Vou colocar aqui uma quebra de linha, só para poder escrever a palavra while.
Isso aqui é só para poder escrever a palavra while. Isso aqui não é obrigatório para que você possa trabalhar com laço while. Isso tem que ficar bem claro na mente de vocês. Beleza. Como é que a gente faz para escrever todas as cores utilizando o laço while? Para fazer isso, eu vou teclar aqui alguns enters. Para fazer isso, a gente precisa basicamente começar com uma variável contadora. A gente pode criar uma variável chamada i, começando em 0. I, professor, o que significa esse i? Esse i vem de iterador ou iterator, que seria uma variável contadora, que pode começar em 0, pode começar em 1, você coloca um número inteiro, que vai ser o número inicial da sua contagem. Você pode começar contando em 0, no caso das listas e vetores, geralmente é recomendável que você faça isso. Se você acha confuso o i, pode colocar contador mesmo. Fiz aqui o contador começando em 0. Agora eu vou trabalhar com a minha estrutura while. A estrutura while funciona da seguinte forma: enquanto, que é o while, enquanto uma condição for verdadeira, condição sim, uma condição lógica, eu vou fazer uma comparação. Enquanto o meu contador for menor ou igual a 3, passa. Vou teclar aqui um enter. Professor, está começando a ficar confuso. Vamos por partes. Enquanto o meu contador for menor ou igual a 3, eu quero escrever em telas cores. Eu já sei que eu tenho que utilizar o print para poder escrever. Do meu array cores, entre colchete, o número do meu índice, que no caso é 0 primeiro. Só que eu sei que o 0 é o meu contador, então eu vou colocar aqui o contador. Então eu vou fazer um print de cores de acordo com o número do meu contador, começando em 0. Ele vai imprimir a primeira cor, que no caso é azul. Mas e para ele escrever a próxima? Então eu vou teclar Enter e vou dizer o seguinte: o meu contador vai receber o contador mais 1. Professor, o que é isso? Eu vou fazer até um comentário aqui, colocar o joguinho da velha. Isso aqui a gente chama de incremento. O que é um incremento? É uma adição no contador. Pense assim, pessoal. Quando você está contando nos dedos, o que você faz é adicionar mais um dedo na contagem. Então é a mesma coisa. Por exemplo, eu começando em 0, então eu vou contar 0, 1, 2, 3. Observem que cada vez que eu vou levantando um dedo, eu estou adicionando mais um na minha contagem. Então, o meu contador, que começou inicialmente em 0, vai receber sempre mais um, e assim ele vai tendo a adição e o incremento, que a gente chama. Contador recebe contador mais um, vai fazer com que do 0 ele vá para o 1, para o 2, para o 3. Quando chegar até o 3, ele vai fazer a ação. Depois do 3, chegou no 4, aí ele não vai mais repetir a ação, porque a gente vai ter aqui 0, 1, 2, 3, que é a quantidade de vezes que a gente quer repetir. Beleza, professor, você está falando bastante, bora ver se funciona o código. Vou clicar aqui no Run. Observem que funcionou perfeitamente. Azul, vermelho, verde e preto. Professor, e se a gente não colocar esse contador? Agora vamos lá. Eu vou só colocar aqui um comentário na frente aqui do meu contador. Vou colocar aqui contra ponto e vírgula, pode ser o jogo da velha. Observem que eu coloquei aqui um comentário na frente da minha linha 24, que é a do meu contador, que é o meu incremento do laço while. Eu sei que vai dar um erro, e inclusive é bom que vocês vejam esse erro. Eu vou clicar aqui no Run e observem que beleza. Tá só escrevendo a palavra azul, porque o contador não saiu de 0. E 0 é menor ou igual a 3. E isso vai ser feito em ad infinito. Ou seja, enquanto não estourar a nossa memória aqui, ele vai fazer. Então eu vou clicar aqui no botão Stop. O que a gente acabou de fazer agora foi basicamente um laço infinito. A gente criou um contador, colocou uma condição que não muda, porque não tem um incremento e nenhum decremento desse nosso contador. Então eu vou tirar aqui de novo lá o joguinho da velha. Tirei aqui, ó, linha 24, contador recebe contador mais um. Run, perfeito, tá funcionando lindo, bonito, maravilhoso. Então, quando vocês forem trabalhar com o laço enquanto, tomem muito cuidado, porque a gente tem que criar uma variável contadora antes, criar o laço enquanto com uma condição a ser avaliada, para usar esse contador como referência, e daí a gente faz as ações e no final a gente faz aqui um incremento do nosso contador, para poder permitir que o nosso laço de repetição chegue ao fim da contagem. Essa forma de escrita aqui, que eu escrevi, que ela é bem grandona, ela pode ser simplificada. Eu vou comentar ela. Uma forma bem simples de escrever ela, vou só teclar aqui um Enter, é fazer o seguinte: contador mais igual 1. Em várias linguagens de programação, a variável mais igual 1 significa a variável recebe ela mesma mais 1. Então isso aqui é um incremento que a gente está fazendo. Percebam, eu fiz aqui na linha 25, contador mais igual 1, vou clicar aqui em Run, observem que continua funcionando perfeitamente. Vou selecionar aqui o meu código da linha 13 até 16, Ctrl, ponto e vírgula. Vou tirar aqui o comentário do nosso trecho de texto do for. Vou clicar aqui em Run e observem. For, azul, vermelho, verde, preto. O while ficou encostado, né?
Fica um pouco estranho. Então, o que eu posso fazer? Aqui antes do while, barra N. Lembre-se que esse barra N é como se fosse a tecla Enter. Pode ser encostado, pode ser com espaço, não tem problema. Clique em Run, observem que deu um espacinho aqui, ficou melhor, ficou mais legível. While, azul, vermelho, verde e preto. Perfeito. Então, percebam que nesta aula, até este momento, a gente aprendeu como trabalhar com o laço for, para poder escrever uma lista de conteúdos que está lá no array e como trabalhar com a estrutura de repetição while. Porém, existe às vezes a necessidade de você saber a posição de um elemento. Então isso aqui é um extra da aula que eu vou mostrar para vocês. Quando você precisa saber a posição exata de um elemento, você precisa trabalhar com um recurso específico da linguagem. O Python, diferente de outras linguagens de programação, ele não trabalha com o laço para nessa estrutura como está descrito aqui na linha 5. Para uma variável contadora começando em 0, enquanto uma condição for verdadeira, faça o incremento ou decremento. Então, essa estrutura aqui não tem no Python. Como não tem no Python, não tem como eu saber qual é a minha variável iteradora, pelo laço for diretamente. Mas para isso, existe um recurso específico do Python chamado enumerator. Percebam que eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou aqui na minha parte do meu texto, aqui na linha 19 e 20, vou teclar Enter. Vou colocar aqui o seguinte comentário. While, que é para eu saber que eu estou trabalhando com a estrutura while aqui, assim como eu trabalhei com a estrutura for lá em cima. Lá embaixo, eu vou colocar um outro comentário. Vou trabalhar com o for utilizando o índice. Vou teclar aqui alguns enters para poder melhorar a legibilidade do nosso código. Eu só coloquei um comentário. O que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o laço for utilizando um recurso chamado enumerate. Vamos trabalhar da seguinte forma. Para o nosso índice e cor em enumerate cores, passa as seguintes ações. Percebam que aqui ficou algumas coisas a mais. Para cada índice e cada cor em uma lista enumerada chamada cores, passa a seguinte ação. Eu vou colocar aqui um print, vou trabalhar aqui entre aspas, utilizando o F na frente, porque eu vou trabalhar com o F-string. Então eu vou colocar aqui, ó, índice, entre chaves, eu vou escrever qual é o índice, tem a cor, eu vou colocar aqui no caso a cor. Percebam que eu estou escrevendo aqui basicamente o índice e o número dele, tem a cor e aí eu quero escrever a palavra cor. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Observem que eu trabalhei aqui com o seguinte, para cada índice e cada cor em uma lista de cores enumerada, passa o print formatado do seguinte texto, índice, número do índice, tem a cor, texto da cor. Feito isso, eu vou só deletar aqui algumas linhas que estão a mais. Vou clicar aqui no botão Run. Eu cliquei no botão Run e observei aqui claramente que tem um erro grave de digitação. Enumerate, que é a função enumerate. Estava digitado certinho aqui no comentário, eu digitei errado aqui. Então, eu vou clicar aqui no botão Run. Observem que apareceu aqui, ó, índice 0 tem a cor azul, índice 1 tem a cor vermelho, índice 2 tem a cor verde, índice 3 tem a cor preta. Beleza! Na aula de hoje, a gente aprendeu como trabalhar com as estruturas de repetição no Python. A estrutura for in e a estrutura while. E como extras, eu mostrei para vocês como trabalhar com a estrutura for utilizando a função ou método enumerate para poder pegar o índice de cada elemento da nossa lista. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!